Bem-vindos ao Centro de Documentação 25 de Abril. O Centro de Documentação 25 de Abril é uma UECAF, uma unidade de extensão cultural e de apoio à formação da Universidade de Coimbra, que foi fundada em dezembro de 1984, portanto faz agora, dentro de alguns meses, 35 anos, com o objetivo inicial de acolher informação relacionada com o período da Revolução Portuguesa, de 74, 75, que estava então em vias de se poder perder. Na altura, resultou de um acordo entre uma pessoa que foi quem sugeriu a criação, que foi o professor Boaventura de Sousa Santos, e, na altura, o reitor da Universidade de Coimbra, que era o professor Rui Alarcão, e começou a funcionar poucos meses depois, iniciando então esse processo de recolha de materiais, que é aquilo que tem feito durante estes 35 anos. O que acontece, e é um aspecto que é importante desde já destacar, é que aquilo que foi um núcleo muito específico de materiais relacionados com a Revolução, rapidamente alargou uma dimensão de documentação muitíssimo mais ampla. Não só porque nós próprios nos interessamos por outro tipo de assuntos e de momentos, mas também porque passámos a funcionar a partir, sobretudo, e ainda é assim que hoje funcionamos, de doações. E as doações que começámos a receber de arquivos pessoais, e não só, mas essencialmente pessoais, foram, em larga medida, doações que trouxeram consigo materiais com uma dimensão muitíssimo mais ampla do ponto de vista de conteúdo e do ponto de vista cronológico. Nós hoje podemos dizer que somos, com certeza, um dos centros de documentação mais importantes para a história portuguesa dos últimos 50 anos. Eu diria, sensivelmente, desde o final da Segunda Guerra Mundial e principalmente desde a campanha do general Humberto Delgado, em 58, até, eu diria, até a atualidade. E, portanto, é um centro de documentação que se chama 25 de Abril, mas que transcende muito o momento do 25 de Abril. Na verdade, o que nós estamos a fazer é preparar materiais para que alunos de licenciatura ou de pós-graduação, investigadores, jornalistas, pessoas ligadas à ciência política, pessoas ligadas à diplomacia, enfim, um conjunto enorme de pessoas que nos procuram de forma regular, possam aceder aos documentos e utilizá-los de forma o mais produtiva possível. Portanto, há essa função que nós cumprimos aqui no espaço do centro, mas naturalmente, hoje em dia também fazemos com uma ligação por via web, não é? Através da internet, do nosso site e dos meios de que dispomos para que possa ser pelo menos uma boa parte do arquivo consultado a partir do exterior. Aliás, é um dos fatores, digamos, de êxito do nosso centro, é também o número de acessos bastante grande que recebemos diariamente de vários sítios de pessoas que procuram ou documentos ou pelo menos a referência para os documentos que depois virão aqui consultar. Esta missão, digamos, este objetivo, no fundo é um objetivo de serviço público. Nós somos um serviço da universidade, temos uma vocação articulada com a pesquisa, mas não somos apenas um instrumento de natureza científica, digamos, nem apenas arquivística. Existe uma dimensão de cidadania. Temos muitas outras atividades de organização de eventos que, no fundo, de alguma forma, prolongam a atividade propriamente dita do arquivo. Temos um projeto de história oral que tem, enfim, avançado em momentos de maior fulgor, outros um bocadinho menos, depende um pouco das circunstâncias, mas de facto já nos permite ter também, para além do arquivo material, documental, eu já posso dizer que nós temos neste momento documentos inventariados, cerca de 4 milhões de documentos inventariados, documentos em papel,
documentos escritos e alguns documentos de natureza iconográfica. E temos também atividades, muitas delas de colaboração com outras instituições universitárias, dentro da nossa universidade, fora da nossa universidade, com centros de pesquisa e com todos aqueles organismos de natureza análoga à nossa, com os quais temos regularmente processos de colaboração. Temos, por exemplo, temos tido ao longo dos anos, só para dar 2 exemplos, uma colaboração muito regular com o Arquivo Nacional da Torre do Tombo e com a Fundação Mário Soares. Embora o nosso arquivo seja, por exemplo, de uma natureza muito diferente daquela que tem em regra a Torre do Tombo, mesmo para a história contemporânea, que são documentos mais de natureza administrativa. A nossa documentação é sobretudo de natureza política, se quisermos, cultural, um pouco social, portanto tem a ver mais com aspectos que não têm a ver, não se relacionam com a gestão administrativa da sociedade, mas sim com a forma como a sociedade se representa a si própria em cada momento histórico, e é isso que nós aqui, de facto, vamos coligindo e vamos disponibilizando. Dentro dos 4 milhões de documentos que nós temos, muitos deles estão separados por núcleos. Alguns somos nós próprios que separamos, não é? Tendo em conta a especificidade de cada documento. Mas existe uma grande parte da documentação que está aqui da forma, ou sensivelmente da forma, como nos foi doada. Quer dizer, corresponde a unidades que são, no fundo, espólios de doadores, alguns falecidos, entretanto, outros já falecidos há algum tempo, mas cujos herdeiros nos ofereceram a documentação, e outros muito vivos, felizmente, muitas pessoas que estão vivas e que, de facto, nos têm doado materiais. Alguns deles são arquivos que têm um interesse público notável. Posso dar exemplo, enfim, sem nenhuma espécie de hierarquia, do arquivo da engenheira Maria de Lourdes Pintacilgo, que foi primeira ministra do governo português e que, além disso, teve uma trajetória política enorme desde a sua juventude até desaparecer, com um arquivo doado diretamente por ela, imenso, que, aliás, quando nos surgiu, nos levantou alguns problemas de espaço, porque era quase tanto material quanto aquele que na altura nós tínhamos e que é, de facto, fantástico. Temos do Fernando Pitera Santos, por exemplo, temos do arquiteto, o próprio arquivo original do MFA, nós temos os documentos que estiveram ligados às operações militares que foram levadas a cabo. Posso citar mais alguns nomes, os nomes de Alexandre Alves Costa, João Martins Pereira, Fernando Val, que é uma pessoa que não tem aqui o seu arquivo, mas os herdeiros disponibilizaram-nos o arquivo para que pudéssemos copiar de certa forma, e portanto temos também a possibilidade de fornecer material, enfim, e um conjunto muito grande de outras pessoas. Posso dizer, já agora, uma vez que estamos a falar destes assuntos na altura em que se comemoram também 50 anos sobre a crise académica de 1969, que temos o maior arquivo sobre o movimento estudantil português que há em Portugal. Nós atualmente temos, felizmente, depois de termos começado em 84, por uma divisão num andar da rua Antero de Cantal, temos hoje, e depois de termos estado muito tempo perto, na Rua Augusta, perto de Celas, da Cruz de Celas, um edifício, enfim, digno, mas apesar de tudo apertadíssimo para as nossas condições de trabalho e para aquilo que podíamos oferecer. Nós hoje estamos aqui na Rua da Sofia, no Colégio da Graça, num edifício partilhado com o Centro de Estudos Sociais, mas onde dispomos de condições magníficas para, não só para o trabalho, enfim, propriamente técnico, que temos que levar a cabo, mas também para que as pessoas nos procurem. Eu tinha e tenho ainda hoje uma ideia um bocadinho, não sei se isto não lhe chamo uma utopia, a utopia é algo mais importante, mas um projeto, uma ideia, a ideia de uma hipótese, que era que, para além da investigação, este fosse também um espaço no qual pessoas da cidade que gostam e têm tempo para
ler textos, ler jornais, muitas pessoas até que gostam de rememorar o seu passado e gostam de fazer pequenas investigações, ou mesmo que não tenham investigações a fazer, mas que gostam simplesmente de conhecer, que nos visitem, que são sempre bem recebidos, não é? Há sempre disponibilidade, aliás, nós temos sempre como prioridade o leitor, portanto, poder fazer com que o centro, ainda para além de tudo aquilo que já oferece, pudesse alimentar essa articulação também entre a universidade, por um lado, a cidade, por outro, e os cidadãos que passam aqui à porta todos os dias, também como componente particularmente importante.